Salve, galerinha do outro lado da tela! Então, a gente vai falar sobre um termo muito interessante que está aí no título, chamado biodiversidade. Porque até a década de 80 o pessoal chamava de diversidade biológica. É um sinônimo, na verdade. Quer dizer basicamente a mesma coisa. E o que quer dizer isso daí? É o que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Então, gente, biodiversidade, ele está muito intrinsecamente ligado à quantidade de espécies em uma determinada região. Se uma determinada região tem uma quantidade maior de espécies do que uma outra, a gente diz que aquela região tem uma biodiversidade maior que aquela outra. Olha que interessante. Vamos lá, região A tem 20 mil espécies, a região B tem 5 mil espécies. Uau, a região B tem menor biodiversidade que a região A. Olha que legal. Isso não tem relação com a quantidade de indivíduos. Por exemplo, na região B a gente tinha 100 mil indivíduos e na região A a gente tinha 50 mil. A região A ainda continua sendo a que tem a maior biodiversidade. Não tem relação com quantidade de indivíduos, sim com variação. Esse é o termo mais comum, ou seja, a definição mais comum. Que tem algumas pessoas que ainda destrincham e dizem que tem mais diversidade genética, biológica e a ecológica. No caso, a genética com relação à variação gênica, né? Aí, ao invés de olhar a quantidade de espécies, ele vai olhar uma população de uma determinada espécie e ver a quantidade de variação gênica que tem ali dentro. O quanto que aqueles indivíduos daquela região têm de variação. Show de bola? A biológica, né, seria propriamente dita a questão de espécie, que é a definição mais padrão para a biodiversidade. A questão ecológica, aí está ligada mais ao meio em si. O meio ambiente em si com relação aos fatores bióticos e abióticos, vendo os ecossistemas, né, em si, ali, a ligação, né, as relações entre os seres vivos. Quantas relações tem ali interagindo entre as espécies que estão naquela região? Olha que legal. Dividindo nessas três modelagens. Vocês podem ver em alguma literatura essa modelagem de forma diferenciada, colocando desse jeito, fazendo essa divisão. Mas, de modo geral, biodiversidade está mais ligada à quantidade de espécies, ou diversidade biológica. Que é um termo mais antigo, mais comum hoje em dia, é biodiversidade. Show de bola? E como isso altera? Como isso pode ser alterado? De modo geral, a ação antrópica, desde muito tempo, né, praticamente desde que a gente começou a existir aqui na Terra, vai alterando, né? Reza a lenda que muitas espécies foram extintas porque a gente fez alguma coisinha, né? Bem antes da Revolução Industrial, porque a gente caçou até exterminar. A gente é demais, né? Excelente caçadores, né? Até bem demais nessa situação, né? Não é legal isso. Mas depois da Revolução Industrial, os resíduos tóxicos de nossa população, lixo, essas coisas, esses trem aí, vai prejudicando os meio ambientes, criando alguns fenômenos a mais. Mas a gente não é só o malvadão da história. Existiram extinções em massa, como já fiz até um vídeo aqui no canal comentando sobre extinções em massa. Quem quiser, comenta aí embaixo que eu mando o link. Ou procura também. Não, procura não, comenta aí, que eu mando para você o link na hora. Assim que possível, na verdade, né? Às vezes eu vou estar sem o celular na mão. Mas o mais rápido possível eu vou estar enviando. Show? Então, essa questão da extinção em massa é comum na Terra. A gente tem uma ciclagem, né, de espécies. A biodiversidade, no caso, né? Que ainda vai continuar variando, mas algumas espécies vão deixar de existir e outras vão surgir. Isso também é evolução, né? A evolução também tem essa situação. Na ecologia, no campo da ecologia, a gente tem algumas teorias, né? Algumas hipóteses, por exemplo. O distúrbio intermediário, por exemplo. É algo que pode aumentar a biodiversidade em uma determinada região. Na faculdade, eu estava querendo estudar um pouquinho de fauna urbana, que eu acho bem interessante, né? Que é o
tempo que a gente tem com a natureza em contato com o urbano, né? Como a natureza se adaptou. Eu acho muito interessante esse ramo, apesar de eu não ter seguido em frente dessa biologia urbana, hein? Essa fauna e flora urbana que eu acho muito interessante. Eu ando na cidade olhando lá, pô, que da hora, cara, como é que interagiu, né? As plantas nascendo no meio do prédio, alguns insetos, alguns animais interagindo de forma geral. Eu acho muito bacana isso. Como a natureza acaba se adaptando, né, a essa selva de pedra que a gente construiu. Essa ligação é bem interessante, eu acho, pelo menos minha pessoa acha bem interessante, a tanto ponto que eu queria estudar isso daí, acabei não seguindo em frente, não tive orientador para seguir com isso daí na faculdade. Acabei fazendo algumas outras coisas aí, como eu já falei num vídeo de parasitas, né, eu falei que eu fiz uma monografia em cima da bucefalose, que é um amarelão laranja para um determinado molusco, no caso, perna-perna, é um sururu. Gostoso, gente, é gostoso. Experimenta que é bom. Eu tinha uma tia-avó, eu acho que ela tá viva ainda, não sei. Antes de fazer esse vídeo, eu não perguntei pra minha mãe. Mas eu acho que ela tá viva ainda. Ela me ajudou na coleta, na cidade de Anchieta. Foi bem interessante. Lá tem... Não pode dizer que é biodiversidade de sururu, porque é uma espécie única, que é o perna-perna. Mas a gente tem bastante espécies lá. Daria para fazer a biodiversidade genética, né, para poder estudar o quanto que tem ali. Ia ser interessante isso, hein? Se ninguém fez a pesquisa sobre isso daí, encontrar até que a gente vai fazer, mas é maneiro. Mas, de modo geral, a biodiversidade é essa questão e tanto a natureza como a Terra é cíclica, né, de tempo em tempo a gente tem alterações nas espécies e também a ação antrópica acaba fazendo isso daí. A questão do distúrbio intermediário é a questão que determinados distúrbios que não exterminem uma determinada espécie pode abrir margem para o ambiente surgir outras espécies. Porque, de modo geral, se uma espécie domina uma determinada região, ela vai se reproduzir e ampliar, diminuindo a quantidade de espécies daquela mesma, que cobrem aquele mesmo nicho. Agora, se tiver um determinado distúrbio intermediário, alguma coisa que perturbe ali o equilíbrio daquela espécie, pode abrir margem para outra espécie entrar na região, cobrir parte do nicho que ela cobre. É bem interessante, é uma hipótese bem legal. Isso foi porque eu estava querendo fazer a parte do estudo, né, da fauna urbana, um professor me aconselhou a testar essa hipótese, e eu achei bem bacana, só que não foi para frente. Ele acabou não me orientando. Acabei pegando essa situação do sururu, que também foi uma experiência bem interessante. Show de bola? Então, a gente se vê no próximo vídeo.